uma filha abençoada. Capítulo 6. Capítulo 6. Quem é a filha mais velha e quem é a segunda filha? Mas Wei Qingwan olhou para Wei Mingting com cautela. Venha e sente-se. Não pense em mais nada. Sua mãe e eu já lhe dissemos que você é filha da nossa família Wei, independentemente do parentesco sanguíneo. Wei Mingting deixou isso bem claro. Sim, o que seu pai disse está correto. Não pense nisso. Ninguém pode abalar a identidade da senhorita Wei. Yun também expressou sua opinião. Após os esforços conjuntos de todos para persuadi-la, Wei Qingwan caminhou lentamente até a mesa de jantar e sentou-se. Então, Yun olhou para Wei Hu, que estava a seu lado, e ficou aliviada ao ver que sua expressão era normal. A refeição transcorreu em completo silêncio. Todos olharam para Wei Hu diversas vezes, preocupados com a possibilidade de ela estar fora de controle depois de 13 anos na casa do comerciante. Para a surpresa de todos, ela comeu de forma lenta e metódica, o que estava totalmente de acordo com os padrões de uma dama. Após o jantar, todos se sentaram para tomar chá juntos e, ao mesmo tempo, tiveram que discutir um assunto mais urgente. Vendo que o clima estava bom, Wei Mingting abriu a boca e disse a Wei Hu: Huor, você trabalhou muito todos esses anos. Seu avô e seus 2 tios, que estão longe na capital, já sabem do caso do filho errado, e seu nome logo será divulgado. Ontem Wei Mingting já havia recebido uma carta de Pequim e iria respondê-la em 2 dias, então precisava contar ao Wei Hu naquele momento. Sim, Wei Hu concordou, sem revelar a esperada alegria de todos. Wei Mingting olhou para Wei Hu com uma leve carrunha, pensou por um momento e disse: decidimos adicionar seu nome depois de Qingwan. Então você será a segunda jovem dama da família Wei, está bem? Ao ouvir isso, Wei Hu ergueu a cabeça e encarou Wei Mingting. Aqueles olhos eram claros e brilhantes, nem tristes, nem felizes. Como general, Wei Mingting era sempre majestoso. Mesmo em casa, ele é mais poderoso do que as pessoas comuns. Quando eram pequenas, as crianças da família tinham um pouco de medo dele. Mesmo Wei Qingwan, que era antes muito querida por ele, não ousava olhar Wei Mingting diretamente nos olhos quando sua expressão era séria. Antes que Wei Hu pudesse falar, Wei Qingwan se levantou repentinamente e ajoelhou-se diante de Wei Mingting e Yun Shei. Pai, mãe, minha filha implora que Huor seja a filha mais velha. Van, o que você está fazendo? Os olhos de Yun estavam cheios de angústia. Pai, mãe, estou muito satisfeita por ter crescido na família Wei durante todos esses anos, por ser filha dos meus pais, por ser feliz e por ter conhecido os meus pais. Quero permanecer ao seu lado. Estou muito satisfeita e não ouso ocupar mais este lugar. A identidade de filha mais velha. Nem que seja escrava ou criada, eu a amaria. Wei Mingting e Yun franziram as sobrancelhas, os olhos cheios de angústia e constrangimento. Wei Qingwan prostrou-se novamente. Peça porque a seus pais que o ajudem. Essa batida foi muito forte e o som do dom foi muito nítido. Yun Sixiu apressou-se em impedir que Wei Qingwan se machucasse ainda mais. Van, pare de bater. Seus pais sabem o que você quer. O papai e a mamãe amam. Minha filha não merece isso. Tua tola, do que você está falando? Não é permitido que diga palavras tão baluartes novamente. Você é nossa filha, e nós somos uma família. Isso nunca vai mudar. Yun Sixiu abraçou Wei Qingwan, sentindo-se muito angustiada. Wei Tunlin também saltou de seu assento e correu e abraçou Wei Qingwan e Yun Shi. Irmã, você sempre será minha irmã, não é permitido que diga esse tipo de palavra. Wei Tunlin franziu os lábios, seus olhos ficaram vermelhos. Ao presenciar essa cena, o rosto de Wei Mingting se tensionou, e a sua expressão se fechou. Wei Nitian também ficou movido pela cena, mas não se manifestou para expressar sua opinião. Apenas olhou 2 vezes na direção de Wei Hu, preocupado para ver se ela ficava desconfortável ao presenciar a cena. Depois de um tempo, Yun soltou Wei Qingwan e deixou que as 2 crianças voltassem a seus lugares e se sentassem. Depois disso, Yun Sixiu também retornou ao lado de Wei Mingting. Depois que várias pessoas se sentaram, os olhares de Wei Mingting e Yun se voltaram para Wei Hu. Wei Hu esboçou um leve sorriso nos lábios e a sua voz nítida quebrou o silêncio no salão.
Ela perguntou a Wei Mingting se seus pais haviam tomado aquela decisão porque ela tinha nascido depois. Não. Quando Wei Mingting respondeu, sua voz estava um pouco fraca. De acordo com o momento em que as duas esposas deram à luz, a senhora Wei deveria ter tido um parto um pouco antes da senhora He. Portanto, como filha biológica da senhora Wei, Wei Hou deveria ter nascido um pouco antes de Wei Qingwan. Por que será? Wei Hou continuou perguntando, encarando Wei Mingting com um par de olhos claros e brilhantes. Não sei se era porque aqueles olhos eram muito claros ou por outro motivo. Wei Mingting permaneceu em silêncio. Yun apressadamente ajudou o marido a explicar. Isso é certo. Wei Qingwan já está na árvore genealógica. Para evitar problemas, vou preencher diretamente com o seu nome sem necessidade de outras alterações. Wei Tenlin interrompeu. Minha irmã é a irmã mais velha, a filha mais velha da família Wei. É claro que não pode roubar o status de filha mais velha da minha irmã. Nem a primeira nem a segunda casa da família Wei tem filhas. Antes da chegada de Wei Hou, Wei Qingwan era a única menina na família, a filha mais velha. Embora não seja o filho mais velho nem a filha mais velha, ela tem uma personalidade forte. Na capital, onde a origem familiar é muito importante, essa personalidade forte ainda tem algum peso. Wei Tenlin, você! Que bobagem está falando? Exclamou a senhora Yun, interrompendo seu filho mais novo para que não continuasse a falar bobagens. Ao ser repreendido, Wei Tenlin franziu os lábios, magoado e teimoso. A senhora Yun virou a cabeça e explicou ao Wei Hou, não se trata do status de filha mais velha e de segunda filha. É só que todos estão acostumados a chamar assim, seja aqui em casa ou na capital. Receio que ninguém se acostume se eu mudar temporariamente. É só isso? Wei Hou perguntou novamente, encarando Wei Mingting com seus olhos claros e brilhantes. Wei Hou, discuti este assunto com sua mãe e tomei uma decisão após ponderar as opiniões de várias partes. Todos olharam para Wei Hou aguardando sua resposta. Quando todos pensavam que Wei Hou iria continuar dizendo alguma coisa para lutar pela posição de filha mais velha, Wei Hou deu a todos uma resposta inesperada. Certo? Então serei a segunda dama. Ao ouvir isso, todos olharam para Wei Hou surpresos. O questionamento de Wei Hou agora há pouco deu a entender que ela estava muito insatisfeita por ter pedido a Wei Hou um pequeno ajuste. Mas agora ela concordou imediatamente após mudar seu estilo de pintura. Huor, você realmente não se importa? O que acontece é que todos estão acostumados a falar assim, então é mais conveniente. Mesmo que seja mudar, eu posso me acostumar. Fiquei preocupada. Acho que meu pai também está muito ocupado ultimamente, então não deveria se preocupar com essas bobagens. Ou, se eu insistir, papai e mamãe podem mudar de ideia. Entendeu? Wei Hou retrucou, com um leve sorriso no canto da boca e um olhar astuto. Capítulo 7. A filha mais velha e a segunda filha são iguais. Essa pergunta fez com que os olhos de Wei Mingting e Yun brilhassem de culpa. Já que minha mente é inútil, então não me importo. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Se perdi os 13 anos com meus pais, perdi. Agora só posso culpar o destino por pregar peças nas pessoas. Disse Wei Wei com firmeza, como se realmente entendesse a família Wei. Todos no salão ficaram em silêncio, especialmente Wei Mingting e Yun, que inicialmente sentiam pena de Wei Qingwan, mas naquele momento perceberam que o comportamento não competitivo da criança causava angústia. Yun se comoveu e disse ao Wei Rou, Rou, você é filha dos seus pais. Estamos ligados por laços de sangue. Agora que você voltou, não importa se você é a filha mais velha ou a segunda. Seu peso em nossos corações é muito importante. Os pais vão compensar o relacionamento perdido durante esses 13 anos. Certo, Wei Rou concordou alegremente, mas tinha outros planos em mente. Wei Mingting disse em voz grave, é isso mesmo. De agora em diante vocês, irmãos e irmãs, se darão bem. Yi Chen e Wang Wang. Rou ainda não entende muita coisa pois acabou de voltar. Leve-a com vocês. Não se preocupe, pai, respondeu Wei Yi Chen. Minha filha sabe. Wei Qingwan baixou a cabeça e concordou suavemente. O assunto estava encerrado, e Wei Mingting pretendia escrever de volta para a capital assim que retornasse ao escritório explicando a situação.
Após tomar chá e conversar sobre diversos assuntos, Ro foi enviada de volta para Tin Song-wan pelo próprio Yoon. Não sei se foi porque Ro aceitou a identidade da segunda jovem, o que fez Yoon se sentir um pouco culpada. Ela disse a Ro ao longo do caminho que queria comprar coisas para ela e providenciou tudo, desde roupas e cabelo até empregadas e mães. A mansão Wei, na verdade, não é rica. A pequena propriedade familiar deixada pelos ancestrais já foi totalmente quitada, e Wei Min-tin não recebe um salário alto como capitão da escola, mas Wei King-wan já possui alguns bens. A família Yoon não se dá bem nesse tipo de situação. O lugar favorece mais um do que o outro. Wei Ro, que ofereceu dinheiro e coisas, concordou e não recusaria ninguém, mas Wei Ro, que providenciou a mão de obra, recusou, dizendo que tinha Shun Mei como empregada doméstica e não gostava de outras pessoas entrando e saindo do seu quarto. Yoon atendeu aos desejos dela e não a forçou. Apenas disse que quando Wei Ro quisesse dizer, ela faria os arranjos necessários. Voltando para Tin Song-wan, entrou na sala e fechou a porta. Wei Ro, que um segundo antes era digno e distante, quebrou suas habilidades no segundo seguinte. Esse chá é muito difícil de beber. Com essa habilidade, uma safra de trigo foi colhida. Por algum motivo, Wei Ro sente que ao trabalhar arduamente para ganhar dinheiro, embora esteja cansado, está completamente exausto. E o cansaço de lidar com esse tipo de situação é um cansaço sufocante, como se muita turbidez se acumulasse no peito. Na verdade, Wei Ro, que conhece o enredo do livro original, já sabia o que Wei Min-tin e Yoon iam falar para ela hoje. A dona original entrou em conflito com Wei Min-tin por causa disso. Wei Ro sentia que aquilo lhe pertencia. Wei King-wan já havia ocupado seu lugar e seu afeto por 13 anos. Então por que continuaria ocupando a identidade da filha mais velha? No final, a dona original conseguiu o que queria e se tornou a filha mais velha, mas todos sentiam pena de Wei King-wan, que havia sido injustiçada nesse incidente, e guardaram rancor da dona original. Na verdade, a dona original fez tanto alarido e queria tanto o status da filha mais velha, mas por que ela queria apenas a posição da filha mais velha? O que ela realmente quer é a atenção e o amor dos pais biológicos. É que a maneira como ela se expressa é um pouco desajeitada. A experiência anterior fez Wei Ro sentir que é melhor confiar nos seus próprios esforços para conquistar seu próprio status do que esperar que os outros lhe deem o status. Não aposte no sucesso alheio nem tenha grandes expectativas em relação aos outros, especialmente aqueles que não se importam muito consigo mesmos. Isso fará com que suas vidas sejam mais felizes. Ele até disse que se tivesse a oportunidade, Wei Ro gostaria de se separar da família Wei e formar sua própria família. Quanto à filha mais velha e à segunda filha de hoje, Wei Min-tin e Yoon não devem ser capazes de tomar a decisão. Quem pode realmente tomar a decisão final é o velho tio lá da capital. O tio mais velho do livro original é uma pessoa que dá grande importância aos herdeiros da família. Depois de descobrir que Wei King-wan não é descendente da família Wei, ele a trata com muita frieza. Ele não deve concordar em deixar Wei King-wan, que não tem relações consanguíneas com ele, seja a neta mais velha. Então, em vez de discutir com a família de Wei Min-tin e Yoon aqui, é melhor passar o problema para o velho e deixar que Wei Min-tin e sua família resolvam a situação com ele. Nos 3 dias seguintes, Wei Ro viveu com relativa tranquilidade e obteve uma compreensão geral da situação na mansão. A situação econômica da família Wei não é muito boa. A propriedade da família, a mansão Jong-gi-bo, foi dilapidada por muito tempo e agora serve apenas como fachada. No condado de Sinsan, Wei Min-tin é um tenente escolar de 6ª categoria, com um salário limitado e precisa sustentar essa família grande. Dizem que o imperador estava muito insatisfeito com os funcionários da prefeitura de Taiju porque os assuntos anti-japoneses não estavam indo bem. É claro, a camela magra é maior que um cavalo e muito mais forte que seus pais adotivos, a família He. O Sr. Yoon visitava Wei Ro todos os dias e lhe dava alguns itens de comida e roupas. Wei Min-tin estava muito ocupado e não voltou para casa por alguns dias. Não só Wei Ro não podia mais vê-lo, mas nem mesmo a família Yoon. O irmão mais velho, Wei Yi-chen, está ocupado com os estudos, então não vem com frequência.
mas sempre que vem, traz para Wei-Ro iguarias típicas da região de Xinsan e conta sobre os costumes locais. Wei Yilin nunca tinha estado ali, mas ao passar pela porta de Wei-Ro, ele e Wei-Ro trocaram olhares e após apenas um olhar, virou a cabeça arrogantemente e foi embora rapidamente. Wei Qingwan veio várias vezes e cada vez que vinha, trazia alguma coisa para ela, mas todas as vezes que vinha, parecia que ia chorar, então Wei-Ro aconselhou a voltar. No resto do tempo, a pessoa que Wei-Ro mais via era a babá Li, que tinha ordens para ensiná-la a se comportar. Mas na verdade, ela não ensinava e não se importava se Wei-Ro agisse com preguiça, simplesmente deixava ir. No quarto dia, Wei-Ro ganhou um dia livre e não precisava aprender as regras com a babá Li. Após tomar o café da manhã em seu quarto, Wei-Ro pediu a Xiumei que encontrasse uma enxada para si mesma. Ela avistou um espaço vazio no lado oeste do quintal e planejava usá-lo para cultivar vegetais. De jeito nenhum, o espaço dela exige que ela plante para ganhar experiência. Se ela plantar apenas no terreno do espaço, o processo de ganho de experiência será muito lento. Depois que saiu de Mojakazá, ela não sabe se o campo que ela plantou ali seria considerado sua plantação, caso amadurecesse e fosse colhido, e se renderia pontos de experiência. Independente de tudo, o valor da experiência não é muito grande, e as plantas que devem ser plantadas devem ser plantadas. Ouvi dizer que o jardim de pinheiros é bastante grande, e ela não o destruiu por completo. Ela plantou um pouco no canto do lado oeste, o que não deve ter grande impacto na estética geral. Wei-Ro revirava o chão repetidamente, com uma voz poderosa e ritmada. Depois, Wei-Ro recuperou um pedaço de terra de 2 metros quadrados. Então, junto com Xiumei, dividiram uma pilha de bambu e construíram uma prateleira ao lado da parede, onde planejavam plantar buchas, abóboras e cabaças. Wei-Ro parou para descansar, sentou-se no banco de pedra no pátio e bebeu um pouco d'água. Um jovem bateu à porta e Xiumei foi atender. Wei-Ro parou e ouviu o jovem criado conversando com Xiumei, dizendo que o barulho do bambu sendo cortado do seu lado estava incomodando o segundo jovem mansão da casa ao lado, que estava estudando, e esperava que eles falassem mais baixo. Capítulo 7. A filha mais velha e a segunda filha são iguais. Essa pergunta fez com que os olhos de Wei Mingting e Yun brilhassem de culpa. Já que minha mente é inútil, então não me importo. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Se perdi os 13 anos com meus pais, perdi. Agora só posso culpar o destino por pregar peças nas pessoas. Disse Wei Wei com firmeza, como se realmente entendesse a família Wei. Todos no salão ficaram em silêncio, especialmente Wei Mingting e Yun, que inicialmente sentiam pena de Wei Qingwan, mas naquele momento perceberam que o comportamento não competitivo da criança causava angústia. Yun se comoveu e disse ao Wei-Ro: "Ro, você é filha dos seus pais. Estamos ligados por laços de sangue. Agora que você voltou, não importa se você é a filha mais velha ou a segunda. Seu peso em nossos corações é muito importante. Os pais vão compensar o relacionamento perdido durante esses 13 anos." Certo, Wei-Ro concordou alegremente, mas tinha outros planos em mente. Wei Mingting disse em voz grave: "É isso mesmo. De agora em diante vocês, irmãos e irmãs, se darão bem. Yi Chen e Wang Wang. Ro ainda não entende muita coisa pois acabou de voltar. Leve-a com vocês." "Não se preocupe, pai", respondeu Wei Yi Chen. "Minha filha sabe." Wei Qingwan baixou a cabeça e concordou suavemente. O assunto estava encerrado, e Wei Mingting pretendia escrever de volta para a capital assim que retornasse ao escritório, explicando a situação. Após tomar chá e conversar sobre diversos assuntos, Ro foi enviada de volta para Tin Song Wan pelo próprio Yun. Não sei se foi porque Ro aceitou a identidade da segunda jovem, o que fez Yun se sentir um pouco culpada. Ela disse a Ro ao longo do caminho que queria comprar coisas para ela e providenciou tudo, desde roupas e cabelo até empregadas e mães. A mansão Wei, na verdade, não é rica. A pequena propriedade familiar deixada pelos ancestrais já foi totalmente quitada, e Wei Mingting não recebe um salário alto como capitão da escola, mas Wei Qingwan já possui alguns bens. A família Yun não se dá bem nesse tipo de situação. O lugar favorece mais um do que o outro.
Wei-Ro, que ofereceu dinheiro e coisas, concordou e não recusaria ninguém, mas Wei-Ro, que providenciou a mão de obra, recusou, dizendo que tinha Xun-Mei como empregada doméstica e não gostava de outras pessoas entrando e saindo do seu quarto. Yun atendeu aos desejos dela e não a forçou. Apenas disse que quando Wei-Ro quisesse dizer, ela faria os arranjos necessários. Voltando para Tin Son-Wan, entrou na sala e fechou a porta. Wei-Ro, que um segundo antes era digno e distante, quebrou suas habilidades no segundo seguinte. Esse chá é muito difícil de beber. Com essa habilidade, uma safra de trigo foi colhida. Por algum motivo, Wei-Ro sente que ao trabalhar arduamente para ganhar dinheiro, embora esteja cansado, está completamente exausto, e o cansaço de lidar com esse tipo de situação é um cansaço sufocante, como se muita turbidez se acumulasse no peito. Na verdade, Wei-Ro, que conhece o enredo do livro original, já sabia o que Wei Mintin e Yun iam falar para ela hoje. A dona original entrou em conflito com Wei Mintin por causa disso. Wei-Ro sentia que aquilo lhe pertencia. Wei Qing-Wan já havia ocupado seu lugar e seu afeto por 13 anos. Então por que continuaria ocupando a identidade da filha mais velha? No final, a dona original conseguiu o que queria e se tornou a filha mais velha, mas todos sentiam pena de Wei Qing-Wan, que havia sido injustiçada nesse incidente, e guardaram rancor da dona original. Na verdade, a dona original fez tanto alarido e queria tanto o status da filha mais velha, mas porque ela queria apenas a posição da filha mais velha? O que ela realmente quer é a atenção e o amor dos pais biológicos. É que a maneira como ela se expressa é um pouco desajeitada. A experiência anterior fez Wei-Ro sentir que é melhor confiar nos seus próprios esforços para conquistar seu próprio status do que esperar que os outros lhe deem o status. Não aposte no sucesso alheio, nem tenha grandes expectativas em relação aos outros, especialmente aqueles que não se importam muito consigo mesmos. Isso fará com que suas vidas sejam mais felizes. Ele até disse que se tivesse a oportunidade, Wei-Ro gostaria de se separar da família Wei e formar sua própria família. Quanto à filha mais velha e à segunda filha de hoje, Wei Mintin e Yun não devem ser capazes de tomar a decisão. Quem pode realmente tomar a decisão final é o velho tio lá da capital. O tio mais velho do livro original é uma pessoa que dá grande importância aos herdeiros da família. Depois de descobrir que Wei Qing-Wan não é descendente da família Wei, ele a trata com muita frieza. Ele não deve concordar em deixar Wei Qing-Wan, que não tem relações consanguíneas com ele, seja a neta mais velha. Então, em vez de discutir com a família de Wei Mintin e Yun aqui, é melhor passar o problema para o velho e deixar que Wei Mintin e sua família resolvam a situação com ele. Nos 3 dias seguintes, Wei-Ro viveu com relativa tranquilidade e obteve uma compreensão geral da situação na mansão. A situação econômica da família Wei não é muito boa. A propriedade da família, a mansão Zhongyi-Bo, foi dilapidada por muito tempo e agora serve apenas como fachada. No condado de Xinsan, Wei Mintin é um tenente escolar de 6ª categoria, com um salário limitado e precisa sustentar essa família grande. Dizem que o imperador estava muito insatisfeito com os funcionários da prefeitura de Taiju porque os assuntos anti-japoneses não estavam indo bem. É claro, a camela magra é maior que um cavalo e muito mais forte que seus pais adotivos, a família He. O Sr. Yun visitava Wei-Ro todos os dias e lhe dava alguns itens de comida e roupas. Wei Mintin estava muito ocupado e não voltou para casa por alguns dias. Não só Wei-Ro não podia mais vê-lo, mas nem mesmo a família Yun. O irmão mais velho, Wei Yi-Chen, está ocupado com os estudos, então não vem com frequência. Mas sempre que vem, traz para Wei-Ro iguarias típicas da região de Xinsan e conta sobre os costumes locais. Wei Yilin nunca tinha estado ali, mas ao passar pela porta de Wei-Ro, ele e Wei-Ro trocaram olhares e após apenas um olhar, virou a cabeça arrogantemente e foi embora rapidamente. Wei Qing-Wan veio várias vezes e cada vez que vinha, trazia alguma coisa para ela, mas todas as vezes que vinha, parecia que ia chorar, então Wei-Ro aconselhou a voltar. No resto do tempo, a pessoa que Wei-Ro mais via era a babá Li, que tinha ordens para ensiná-la a se comportar. Mas, na verdade, ela não ensinava e não se importava se Wei-Ro agisse com preguiça, simplesmente deixava ir. No 4º dia,
Rui ganhou um dia livre e não precisava aprender as regras com a babá Li. Após tomar o café da manhã em seu quarto, Rui pediu a Xiumei que encontrasse uma enxada para si mesma. Ela avistou um espaço vazio no lado oeste do quintal e planejava usá-lo para cultivar vegetais. De jeito nenhum, o espaço dela exige que ela plante para ganhar experiência. Se ela plantar apenas no terreno do espaço, o processo de ganho de experiência será muito lento. Depois que saiu de Mojakazá, ela não sabe se o campo que ela plantou ali seria considerado sua plantação, caso amadurecesse e fosse colhido, e se renderia pontos de experiência. Independente de tudo, o valor da experiência não é muito grande, e as plantas que devem ser plantadas devem ser plantadas. Ouvi dizer que o jardim de pinheiros é bastante grande, e ela não o destruiu por completo. Ela plantou um pouco no canto do lado oeste, o que não deve ter grande impacto na estética geral. Rui revirava o chão repetidamente, com uma voz poderosa e ritmada. Depois, Rui recuperou um pedaço de terra de 2 metros quadrados. Então, junto com Xiumei, dividiram uma pilha de bambu e construíram uma prateleira ao lado da parede, onde planejavam plantar buchas, abóboras e cabaças. Rui parou para descansar, sentou-se no banco de pedra no pátio e bebeu um pouco d'água. Um jovem bateu à porta e Xiumei foi atender. Rui parou e ouviu o jovem criado conversando com Xiumei, dizendo que o barulho do bambu sendo cortado do seu lado estava incomodando o segundo jovem mansão da casa ao lado, que estava estudando, e esperava que eles falassem mais baixo. Capítulo 9. Ela é uma mulher da aldeia. Após saber da transformação do quintal feita por Wei Ruo, embora Yun sentisse que algo estava errado, ele não disse nada. Afinal, minha filha cresceu no campo, então é normal que ela não se acostume com isso de imediato, e ela terá que ensiná-la aos poucos no futuro. Mas Wei Lin não ficou muito contente com isso e foi reclamar com seu irmão mais velho, Wei Chen. Irmão, aquela Wei Ruo bagunçou seu quintal. Não adianta você ceder o quintal para ela. Ela transformou um quintal bonito e elegante em um espaço maravilhoso. Em que ela se transformou? Wei Chen estava curioso. Ele estava ocupado com os estudos ultimamente, então não sabia muito sobre os assuntos de Wei Ruo. Ela cultiva vegetais no seu quintal. Que vulgaridade! Como uma moça pode fazer isso? É uma vergonha. Wei Lin sentiu-se cada vez mais desconfortável ao pensar nisso. Cultivar vegetais, embora não seja muito elegante, não é nada demais, então não se sinta envergonhado. Wei Chen sorriu. Por que você não tem vergonha? Ouvi dizer que a moça que convidamos é uma caipira desonrosa. Ela não tem a menor aparência de dama. A expressão de Wei Chen se tornou séria. Quem está fofocando em particular? Como um servo pode falar mal do mestre pelas costas? Wei Lin, se você se deparar com algo assim da próxima vez, deve se levantar e repreender diretamente. Eu não falo por ela, ela está envergonhada. Irmão, você não está irritado? Ela bagunçou seu quintal. Agora é a residência dela. Como ela quer mudá-la, é problema dela e eu não devo interferir. E você, Wei Lin? Eu entendo que você gosta de Wan e deve protegê-la. Da mesma forma, sinto muito pela Wan. Mas a Wei Ruo também é sua irmã. Ela não fez nada de errado. Você não deveria tratá-la assim, ponderou Wei Chen. Eu não quero que ela seja minha irmã. Wan me basta. Ela fez minha irmã chorar escondida várias vezes quando veio. Minha irmã tomou a iniciativa de procurá-la e lhe dar algo, mas ela nem se deu ao trabalho de ir ver. Minha irmã a deixou ir sem dizer uma palavra, o que deixou minha irmã muito triste. Wei Lin, chega de conversa. A partir de agora, não me importo com o que você pensa, mas nunca mais diga isso, seja na minha frente, na frente de seus pais e, o mais importante, nunca diga isso na frente da sua irmã mais velha. Fale. Se você não obedecer, vou levá-la para o papai para ser punida. Wei Chen era tão rigoroso que, por mais relutante que Wei Lin se mostrasse, ele só podia franzir a testa e concordar. Entendido. Se não disser, não diga. Wei Lin obedeceu e ficou ao lado de Wei Chen, lendo os Analectos de Confúcio. Wei Lin tem a personalidade inquieta e só fica mais tranquilo quando está perto de Wei Chen. Após cerca de uma xícara de chá,
A empregada pessoal de Wei Tianfang, Zui He, aproximou-se com um pequeno lanche na mão. O jovem mestre mais velho, o terceiro jovem mestre, a senhorita fez alguns bolinhos de osmantos perfumados e pediu aos criados que os levassem aos dois jovens mestres. Também pediu aos criados que levassem uma mensagem ao jovem mestre para que se lembrasse de descansar e não se concentrasse apenas na leitura e cansasse o corpo. Num prato de porcelana branca, bolinhos de osmanto branco leitosos estão cuidadosamente organizados, salpicados com flores douradas da mesma planta. Trata-se de mel de osmanto, feito por ela mesma quando as flores desabrocharam no ano passado. Wei Yilin parecia radiante. Nossa, a irmã é tão boa com a gente, temos deliciosos bolinhos de osmanto perfumados para comer. Enquanto falava, Wei Yilin estendeu a mão, pegou um pedaço, colocou na boca e exibiu uma expressão de satisfação. Uau, tem um cheiro tão doce! Wei Chen não se moveu. Irmão mais velho, por que você não come? Você não gosta do bolo de osmanto que a minha irmã fez? Yilin, leve esse prato de bolo de osmanto perfumado para Thongsun Lua e entregue à rua. Por quê? A irmã que fez! O rosto dele se desfez novamente. Huor está em casa há tantos dias e vocês não se dão bem, disse Wei Chen seriamente. Mas por que a irmã deveria dar a ela o que ela fez? E por que ele deveria se dar bem com aquela camponesa? Wei Yilin não ousou repetir a última frase na frente de Wei Chen. É justamente porque ter sido feito por Wan Wan que você deve compartilhá-lo com a Huor. Ao realizar seus desejos, você também realiza os desejos de Wan Wan. Mas... seja obediente. A expressão de Wei Chen era extraordinariamente séria. Tudo bem. Embora Wei Yilin estivesse bastante relutante, não ousou ignorar as palavras de Wei Chen. Então, a contragosto, pegou o bolo de osmanto perfumado e foi para Song Lua para ouvi-lo. Assim que Wei Yilin entrou pela porta de Thongsun Lua, viu Wei Ruo subir na escada, e sua insatisfação com Wei Ruo ressurgiu imediatamente. Como você conseguiu subir tão alto? Se te virem assim, com certeza vão rir de você. Wei Ruo escutou o barulho e olhou para baixo e viu Wei Yilin parado ao lado da escada, encarando-o com raiva. Por que é indecente subir uma escada? Claro que é indecente. Nenhuma dama vai pular para cima e para baixo como você. Se não gostar, não olhe. Ao sair, vire à direita e ande devagar. Wei Ruo também é muito direta. Esse pequenino não gosta de si mesmo de cabeça aos pés, de dentro para fora. Ela não precisa perder tempo com esse pequenino. Você acha que eu quero te ver? Disse Wei Yilin irritado. Então por que você ainda está aqui? Já que não quer ver, por que se incomodar? Perguntou Wei Ruo. Inicialmente, Wei Yilin queria ir embora imediatamente, mas se Wei Ruo a expulsasse, seu espírito rebelde a afloraria e ele se recusaria a partir. Esta é a minha casa, posso vir quando quiser e ir embora quando quiser. Wei Yilin não só não saiu, como também sentou na cadeira de vime que Wei Ruo havia colocado no quintal. Wei Ruo percebeu que não conseguiria afastar Wei Yilin tão rápido, então desceu da escada e caminhou até Wei Yilin. Wei Yilin olhou para ela incrédulo. Tanto faz. Wei Ruo é preguiçosa demais para discutir com Wei Yilin. Sua essência adulta não precisa se preocupar com uma criança de 8 anos. Espere um minuto, estou aqui para te entregar algo. Wei Yilin chamou Wei Ruo para impedi-la de entrar na casa. Enquanto falava, ele abriu a caixa de comida que havia trazido e tirou de lá o bolo de osmanto perfumado. Este é um bolo de osmanto perfumado. A massa macia do bolo é feita com farinha de arroz glutinoso, farinha de laranja, açúcar e óleo, e é servido com um delicioso mel de osmanto. Tem um sabor doce e suave. Você acha que eu nunca comi bolo de osmanto perfumado? Wei Ruo teve a vontade de rir. Não sei se você já experimentou ou não, mas com certeza nunca experimentou o bolo de osmanto que a minha irmã fez. O mel de osmanto que ela faz é diferente de qualquer outro. Seu bolo de osmanto é único. Toda vez que ela faz, papai e mamãe brigam para comer com o irmão mais velho. O fato dela ter feito um bolo de osmanto tão bom tem alguma coisa a ver comigo? Saber fazer um bolo de osmanto perfumado é apenas um aspecto. Minha irmã é muito boa em tocar piano, xadrez, caligrafia e pintura.
Pode-se dizer que ela é uma mulher talentosa e merecedora de reconhecimento e sendo admirada por todos os cavaleiros do condado. E então, o que você está querendo me dizer? Quero te dizer que minha irmã é muito boa e melhor que você em todos os aspectos. Seja ela nossa irmã de sangue ou não, nos olhos de meus pais, de meu irmão mais velho e meus, ela é a merecida primogênita da família Wei. Espero que você reconheça sua posição no futuro, não faça coisas que prejudiquem sua irmã, não a irrite e aceite seu papel como a segunda filha com obediência, e não compita com a minha irmã mais velha, entendeu? Wei Ruo deu uma gargalhada. Do que você tá rindo? Wei Yilin ergueu o rosto e franziu os líquios. Capítulo 10. A questão da filha mais velha mudou. Digamos que você deteste isso, mas seja uma pessoa íntegra e me diga diretamente o que pensa. Digamos que você seja engraçado, mas o que você diz seja bastante irritante, comentou Wei Ruo. Onde foi que eu causei problema sem motivo? Objetou Wei Yilin. Eu quero ir. Wei Ruo realmente não tinha a intenção de terminar o relacionamento com Wei Yilin desta vez, então depois de falar, ele se virou e foi para o seu quarto. Wei Yilin correu até Wei Ruo e a interrompeu. Fale claramente! Você não se incomoda em me ver? Pare agora e não deixe eu ir. Será que você gosta mesmo da minha irmã? Só não admite? Seu idiota, você é dissimulado. Do que você está falando? Não diga bobagens. Wei Yilin estava ansioso. Que idiota! Isso o deixou arrepiado. Não é? Então por que você está me impedindo de ir? Você quer bater um papo com a minha irmã e melhorar o nosso relacionamento? Não. Wei Yilin balançou a cabeça apressadamente em negação. Se não fizer isso, volte obedientemente e vá brincar com a sua irmã favorita. Do contrário, vou suspeitar que você está se comportando como um bebê comigo. De outra maneira. Wei Yilin congelou. Wei Ruo deu um leve sorriso e se virou para entrar na sala. Wei Yilin, que ficou para trás, só podia encarar as costas de Wei Ruo, emburrada. Depois de um longo tempo, Wei Yilin correu até o Wang Mei Yuan para encontrar o Wei Qiangwan para expressar sua insatisfação com Wei Ruo. Irmã, me diga, essa Wei Ruo não é uma típica caipira? Como é que a senhorita Kenjin pode cultivar vegetais no quintal e ainda subir a escada até o topo do muro? Yilin está bem, talvez não esteja se dando bem agora, mas como membros da família não devemos dizer isso sobre ela, consolou Wei Qiangwan. Mas ela é muito irritante. Wei Yilin não conseguia parar de pensar no que Wei Ruo disse descaradamente mais tarde, que gostava dela como uma irmã e queria aproveitar a oportunidade para fortalecer o relacionamento, o que lhe causava arrepios. Quanto mais pensava, mais se irritava, e quanto mais pensava, mais deprimido estava. Yilin não está zangada. Já que você sabe que tipo de pessoa ela é, não há necessidade de ficar zangado com ela por essas coisas. Se você ficar zangado, minha irmã vai ficar chateada. Wei Qiangwan tocou a cabeça de Wei Yilin e sua voz suave penetrou no coração de Wei Yilin como uma fonte cristalina. Wei Yilin imediatamente percebeu que não estava mais tão zangado. Irmã, você é tão gentil. Duas pessoas nascidas praticamente na mesma época, no mesmo céu e no mesmo lugar, a diferença é enorme. Você! Wei Qiangwan deu um leve tapinha na testa de Wei Yilin com o dedo indicador. Não seja tão imprudente no futuro e não diga essas coisas ruins. O irmão mais velho tem razão. Essas palavras não devem ser ditas na frente de estranhos para que as pessoas saibam o que está acontecendo, mas eu quero descobrir o seu erro. Minha irmã não quer que você seja punido pelos seus pais por cometer erros. Entendi, irmã. Da próxima vez me contrarei. Não se trata apenas de contenção, mas também de não incomodá-la. Se ela fizer alguma coisa de errado, meus pais e meu irmão mais velho me ensinarão. Você é o irmão mais novo, então não deveria falar com ela assim, entendeu? Instruiu Wei Qiangwan suavemente. Não foi o meu irmão mais velho que me pediu para levar um bolo de osmanto fermentado para ela? Ela não gostou, então eu não consegui me contrair por um tempo. Juro que quando eu cheguei lá, minha intenção era bater um papo com ela. Bem, eu sei que o Wei Yilin é muito bom. Felizmente, meus pais não deixaram ela ser a filha mais velha da nossa família. Ela não tem o menor mérito para ser a filha mais velha da nossa família. Wei Yilin se alegrou secretamente. Na verdade, essa filha mais velha é que devia dar para ela.
Fico muito envergonhado de que meus pais me amem tanto. Não, eu acho que a decisão dos pais é a mais clara. Irmã, você deve ser a filha mais velha. Toda a nossa família te reconhece. Wei Qiangwan deu um leve tapinha na testa de Wei Yilin. Obrigado, Yilin, por ter tanta confiança em mim. É claro, desde que me lembro, quem mais me acompanhou e me ensinou foi a minha irmã. Se eu não confio em você, em quem devo confiar? Pouco tempo depois do nascimento de Wei Yilin, Wei Mintin foi transferido para o condado de Xinsan. Ele estava ocupado com os negócios, o Wan estava ocupado com muitos assuntos da família e o Wei Yichen estava ocupado com os estudos. Então Wei Qiangwan foi a que mais acompanhou Wei Yilin e o relacionamento deles foi o mais forte e profundo. O plano de renovação do pequeno pátio de Wei Huo rodou sem problemas. Bem cedo, Wei Huo cortou as ramas de batata doce que tinham sido enviadas e dividiu as mudas de bucha. Batatas doces são sementes no espaço e plantá-las pode ajudá-la a ganhar pontos de experiência. Bucha, abóbora e cabaça estão prontas para a época de plantio e Wei Huo gosta da sensação de vê-las trepando pelas prateleiras e pendurando seus frutos. Depois de trabalhar por um tempo, Wei Huogan sentou-se e tomou um gole de água. A empregada de Wan, Kruping, apareceu e convidou Wei Huo para o quarto de Wan, dizendo que Wan tinha algo para mostrar para ela. Ao ver a expressão de Kruping, Wei Huo pressentiu que estava acontecendo alguma coisa. Ao chegarem à casa de Wan, viram que o Wei Qiangwan já estava lá. Ao observar novamente a expressão digna de Wan, Wei Huo concluiu que realmente havia acontecido algo. Ao ver Wei Huo entrar pela porta, Wan acenou com a mão, convidando-a para se aproximar. Wei Huo se aproximou, mas ainda manteve uma certa distância. Wan, chegou uma carta da capital. Seu avô já adicionou seu nome na genealogia. Daqui para frente, seu nome oficial será Wei Qiangwan. Wan franziu o testo e sua expressão não indicava que tivesse só uma coisa a dizer. Mãe, o que aconteceu? Tem alguma coisa te incomodando? Perguntou Wei Qiangwan apressadamente. Wan olhou para Wei Huo e Wei Qiangwan, hesitando em falar. Depois de pensar por um longo tempo, ela abriu a boca. Wan, há mais uma coisa que eu quero te dizer. Não fique triste depois de ouvir. Mãe, diga-me, eu estou bem. O seu avô quis dizer que desejava que Wei Huo fosse a filha mais velha, e seu nome devia ser escrito depois de Wei Huo. Ao ouvir isso, Wei Huo ficou um pouco surpresa. Embora imaginasse que o velho pudesse ter opiniões diferentes sobre o assunto, não esperava que ele tomasse uma decisão tão direta, e nem sequer discutiu o assunto com Wei Mintin e Wan. Wei Qiangwan ficou atônita, seu rosto palideceu visivelmente e em seguida as lágrimas encheram seus olhos. Wan, ao ver sua filha assim, o coração de Wan ficou cada vez mais pesado. Ela não sabia como consolar uma filha tão triste. Wei Huo ajudou e disse: Na verdade, a filha mais velha e a segunda filha não são tão importantes. O amor dos pais é o mesmo e eles não vão fazer diferença entre elas. Wan ficou atônita por um momento antes de perceber que era exatamente o que ela mesma tinha dito para Wei Huo 2 dias atrás. Wei Huo então continuou. E isso era o que a irmã Kenjin queria desde o começo. Agora que seu desejo se realizou, a irmã Kenjin também deve estar feliz. Essas são as palavras originais de Wei Qiangwan. Wei Qiangwan ergueu a cabeça do abraço de Wan e olhou para Wei Huo como um coelhinho ferido. Não é? Perguntou Wei Huo.